E olha, conforme nós anunciamos desde o início da nossa programação, nós já estamos recebendo ao vivo, online aqui, o sócio fundador e estrategista da EQI Investimentos, Denis Vise, formado em economia pela UFSC, em administração de empresas também pela UDESC, iniciou sua carreira no mercado financeiro em janeiro de 2009 como operador da Bolsa de Valores, na antiga Índice de Investimentos, hoje EQI Investimentos. Nos anos seguintes, se especializou como assessor de investimentos, além de profissional do mercado, foi palestrante, professor e escritor. Em 2018, passou a liderar times de assessoria, adquiriu experiência de gestão de equipe de venda. Hoje exerce a função de economista e estrategista na EQI e orienta milhares de investidores a investirem de forma correta, recebendo aqui na nossa programação do Repórter Cultura, dando as boas-vindas então para o Denis. Muito bom dia, Denis. Bom dia, Odair. É um prazer estar com vocês da Rádio Cultura e poder conversar um pouquinho hoje de manhã sobre o mercado financeiro. Muito bem, Denis. Uma das dúvidas aí do pessoal sempre com relação à Bolsa de Valores, né? Porque o pessoal fala em investimento na Bolsa, mas o que é a tal da Bolsa de Valores? Então, a Bolsa de Valores, muitos de vocês, quem tem menos de ou mais de 30 anos, deve recordar lá no Jornal Nacional que tinha aquela gritaria, aquele pessoal, né, fazendo gesto com as mãos e tal. Quem tem menos de 30 não vai recordar dessas imagens. O que era aquele espaço? Lá na época era um espaço físico de negociação de ações, né? E o que são ações? Ações são partes de empresas, né? São cotas de empresas. Então, aquele espaço que aparecia na TV antigamente era quando as pessoas estavam comprando e vendendo, né? Gesticulando. Existiam gestos específicos para se comprar e vender ações, e eles faziam aquilo naquele local. Hoje, depois de 2007, a Bolsa no Brasil ela foi transformada totalmente em uma bolsa eletrônica. Então, ela continua sendo um espaço eletrônico de negociação de cotas de empresas que a gente chama de ações. E aqui no Brasil tem uma bolsa principal, que é a Bovespa, né, Bolsa de São Paulo, mas no mundo inteiro existem várias bolsas, né? Tem a Nasdaq, que é uma bolsa que só negocia ações de tecnologia, tem as bolsas europeias, enfim, mas em resumo é um espaço de negociação. Pois é, e essas negociações hoje, como é que elas acontecem na prática? Porque você falou ali que da época, eu lembro dessa época ali do Jornal Nacional, do pessoal gritando e fazendo essa negociação, era fisicamente que acontecia, mas hoje essa negociação é eletrônica. E como é que se dá, assim, essa valorização ou desvalorização das ações na Bolsa? Isso é um movimento aí que não é tão simples de entender, né, Denis? Não, a mecânica, ela é simples, mas tem muita coisa que interfere, né? Assim, hoje a bolsa ela não negocia somente ações, né? Você vai até a bolsa, você pode negociar cotas de fundos imobiliários que têm correspondência ao mercado imobiliário, tem negociação de títulos do Tesouro, tem negociação de renda fixa, tem vários outros ativos que podem ser negociados na B3, que a gente chama, que é a Bovespa, né? E como é que funciona? Basicamente, quem quer comprar ou vender, quem quer fazer parte desse mercado, precisa ter uma conta numa corretora, né? Hoje existem várias corretoras. Vou defender meu peixe aqui. A melhor delas é a EQI Investimentos, né? A primeira corretora catarinense, né? Criada aqui em Santa Catarina, com sede em Balneário Camboriú. Mas quem quer fazer parte desse mercado, então, tem que se associar a uma corretora, né? Tem que abrir uma conta, deposita seus recursos nessa conta e você tem os sistemas eletrônicos, né? Aplicativo ou por navegador, que você consegue lançar ordens de compra e de venda, tá? Então, assim, hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente era tudo no telefone ou no papel, e hoje em poucos segundos você consegue comprar e vender ações ou fundos imobiliários, etc. E como é que funciona essa, né, que você perguntou daí, a valorização ou a desvalorização? Existe
dois aspectos que influenciam no preço das ações ou dos ativos financeiros. Primeiro, os aspectos de longo prazo e tem os aspectos de curto prazo. Longo prazo, uma ação ou qualquer investimento, ela deve se valorizar conforme aumenta-se o fluxo de caixa, o fluxo de recebimento futuro. Então, se há uma perspectiva de aumento de lucro em uma empresa, essa empresa deveria se valorizar. Isso num olhar de longo prazo. Porém, no curto prazo, o mercado ele reage muito às expectativas futuras. Então, tudo pode afetar as expectativas, né? Como, por exemplo, se o governo tributa mais uma empresa, que nem semana passada, né, editou lá a MP que interferia na compensação de PIS e COFINS. Pô, isso aí afetou várias empresas de vários setores. Então, e uma medida de um dia acabou afetando a expectativa de lucros futuros por muito tempo. Então, o mercado imediatamente reagiu mal, né? Mas ontem já caiu essa MP, então reage bem. E daí, então, por isso que a gente tem, né, o que é o caminho de longo prazo, mas tem as interferências de curto prazo que vão afetar as expectativas, por isso que, né, que é essa loucura de sobe e desce, né? E lógico que tudo sobre a lei da oferta e demanda, né? Quanto mais gente procurando, mais sobe, quanto menos gente procurando, os preços caem, né? Pois é, isso, a pergunta que eu tenho para fazer para você aqui, você já mais ou menos deu a deixa, né? Uma pessoa comum consegue investir e ganhar dinheiro na Bolsa hoje sem o apoio de um especialista que fica acompanhando essas oscilações do mercado, essas questões políticas e outras questões que impactam, então, na questão futura, é difícil, né, de você acertar e alinhar ali o melhor investimento, a hora certa de comprar, a hora certa de vender. Precisa de uma assessoria para isso, né, Denis? O acesso à Bolsa ela é fácil. Você, sendo uma pessoa física, com R$100 ou R$500 para investir, você já consegue acesso pela internet. Em um dia tu tá investindo na Bolsa. O difícil é o que você falou, é investir bem, conseguir identificar bons pontos de entrar ou de sair, a tomada de decisão. Essa é a parte mais complicada. E daí, se você não tem experiência ou não tem muito tempo também para acompanhar suas aplicações, a gente orienta a procurar um assessor de investimentos ou qualquer outro profissional da área. Agora, existem algumas dicas que a gente gosta de trabalhar, né? O cliente da EQI já sabe, e também a gente vai muito na filosofia daquele investidor Warren Buffett, que talvez seja o maior investidor de todos os tempos, né? Ele investe na Coca-Cola, na Heinz, é um bilionário que fez seus bilhões na Bolsa, né? E ele nos ensina o quê? Que a gente deve comprar ações quando ninguém quer, quando todo mundo está com medo, porque daí, isso não só as ações, os investimentos no geral, né? Você deve comprar quando está tudo barato, mas esse é o momento em que ninguém quer e que as notícias são muito ruins. Então você vai ter que ir contra a manada, você vai ter que ir contra o especialista da TV, você vai ter que ir contra o teu cunhado, contra teus pais, enfim. Por quê? Porque daí é o momento em que está barato, quando todo mundo está com medo. Na outra mão, existem momentos da Bolsa em que as ações, que está tudo muito tranquilo, as notícias são boas, né? O William Bonner no Jornal Nacional fala que a Bolsa está batendo recorde atrás de recorde, aí vem um especialista, vem dizer, não, a tendência é super positiva, né? Tá tudo certo, céu de brigadeiro, tá uma calmaria. Nesse momento, as ações estão extremamente caras. É confortável investir, mas é caro. E o investidor que chega meio desavisado, ele é pego por essa maré de sensações, né? Quando as ações caem, ele fica com medo. Quando as ações sobem, ele fica otimista. Tem que ser o oposto. E fazer o oposto
eu falando parece fácil, mas vai fazer na hora, o teu psicológico te deixa maluco. Por isso que é legal ter uma orientação, saber dessas dicas inicialmente, né? E investir da forma correta, né? Que é basicamente comprar quando ninguém quer e vender quando todo mundo está querendo. Muito boa a dica aí do Denis, porque a gente está mexendo com dinheiro e com o nosso dinheiro, então tomar esse tipo de decisão com o dinheiro dos outros às vezes é fácil, mas com o próprio dinheiro É, não é é tão aquela, simples assim. é aquela história, né? O profissional ele está um pouco mais longe da situação, ele consegue dar uma dica profissional, um parecer profissional. É a mesma coisa que um médico. Pô, o médico vai operar o seu próprio filho, ele vai estar embutido de emoção, né? Agora, operar outras pessoas que ele não conhece, ele vai conseguir fazer de forma profissional. Eu imagino que com investimento seja mais ou menos isso. Você já mais ou menos explicou isso, mas é bom reforçar. Por que a Bolsa é tão suscetível a questões políticas, né? Porque a gente vê o camarada soltou uma meia palavra ali e já afeta a Bolsa. Então, o primeiro aspecto é o das expectativas, né? A formação das expectativas. Veja, o preço de um ativo, ele é o seu fluxo de recebimentos futuros que ele vai gerar, né? Seja a renda de aluguel, seja a renda de juros, de lucro, é o seu fluxo descontado, trazido a valor presente por uma taxa de juros. Isso é um pouco técnico, mas eu vou simplificar. Então, esse fluxo de recebíveis e a taxa de juros, as expectativas disso se alteram todo momento. Então, os políticos eles vão lá falar, eles alteram toda a expectativa desse fluxo de caixa futuro e da taxa de juros. Muito bem. Porém, tem uma outra questão, é que o Estado no Brasil ele é gigantesco, ele tá presente em todos os aspectos da nossa vida e da vida das empresas. E poderia ser um pouco diferente, né? Se o Estado fosse um pouquinho menor, ele não interferia tanto. Então acaba que o Estado, o governo, ele acaba decidindo sobre o futuro, né? E daí qualquer palavra política, qualquer discussão que seja no Congresso e tal, acaba nos afetando, né? Existem países em que o peso, a força do Estado não é tão grande e acaba afetando menos e chacoalha menos a Bolsa de Valores. Aqui a gente acaba ficando muito ligado ao aspecto político em quase todas as etapas da nossa vida, né? E nos investimentos não é diferente. Muito bem, o Denis, uma questão aí que a gente vive também, e a Bolsa também acaba sendo suscetível, né? Essas questões políticas, as narrativas, as notícias que num dia são uma coisa, outro dia são outra coisa, mas é fato que houve aí nos últimos tempos uma debandada de recursos da Bolsa de Valores, ou isso é mito? Não, tá tendo, assim, nesse ano está sendo um ano ruim para a Bolsa, né? Mas muito bom para a renda fixa, né? Os investimentos em renda fixa, as debêntures, os CDBs, os fundos de renda fixa, FDIC, todos estão captando milhares e milhões e milhões de reais. Agora, na Bolsa, na parte de ações, o investidor está tirando recurso e os estrangeiros também, tá? Isso se move em ciclos, né, essa entrada ou saída de recursos. O que a gente tinha? No ano passado, existia uma tendência muito clara de que a taxa Selic, que é a taxa base da economia, iria cair, né? Por quê? Porque a inflação, depois da época da Covid, ali, que a inflação explodiu, né? O Banco Central aumentou os juros, criou um ciclo de alta de juros, a inflação reduziu, e com a inflação mais baixa, o Banco Central pôde começar a cortar juros. Com juros mais baixos, as pessoas elas passam a sair da renda fixa e procurar investimentos mais rentáveis, né? Então existe um impulso de procura à renda variável. Então existia uma expectativa muito positiva em relação ao mercado de ações. Muito bem, só que o governo ele começou é um governo gastador, né? Ele gasta pra caramba. Então, para gastar, ele precisa
ele vai tributar mais as pessoas, mas ele também imprime mais dinheiro. Né? Imprime eu coloco entre aspas, porque a impressão de dinheiro ela é feita através do sistema bancário e tal, não é mais simplesmente imprimir dinheiro, mas é basicamente a mesma coisa. E imprimindo mais dinheiro para bancar suas contas, o governo acaba inflacionando, criando expectativas de inflação maior. Com uma inflação um pouquinho maior, ou as expectativas em alta, não em alta como na época da Covid, mas mais alta do que anteriormente, a taxa de juros, a expectativa de queda da taxa de juros não ocorre, ou não está ocorrendo da forma que era para ser. Né? Então, vamos colocar em termos práticos. Ano passado, os agentes financeiros estavam precificando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, em 9% no final do ano. Agora já estão precificando em 10,5%. Ou seja, subiram as expectativas de juros e jogaram água no nosso chope. Né? Foi um banho de água fria. Por quê? Porque o cenário político-econômico está pior do que o ano passado. A esperada queda de juros ela já veio, mas não veio na intensidade que as pessoas estavam esperando. E por isso fez com que os investidores retirassem seus recursos da renda variável, né, das ações, e colocassem novamente na renda fixa, que daí está rendendo muito bem. Né? Basicamente, muito bem, só para por isso. Legal, acho que deu para entender, acho, de forma bem didática aí essa sua explanação. E para a gente fechar nossa conversa aqui, Denis, uma empresa, né? A gente tem, por exemplo, a Unifique aqui em Timbó, que recentemente colocou aí a sua está, né, na Bolsa de Valores, colocando seu capital aí, as suas ações para negociação na Bolsa de Valores. Mas quais são os requisitos para uma empresa poder fazer isso? Então, estar presente na B3, cada bolsa de valores no mundo, ou cada ambiente de negociação tem as suas próprias regras. Né? Na B3, assim, para você ter o seu capital, o capital da sua empresa negociado em ações, tu tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. Aí existe uma lei de sociedade anônima, na qual tem uma série de requisitos, eu não vou saber citar todos, mas assim, é balanço auditado, você tem que ter regras de governança corporativa, você tem muitos controles a serem feitos, né? E esses controles, eles custam dinheiro. Então, hoje o normal de uma empresa para abrir capital na B3 é ter um faturamento de pelo menos, põe aí mínimo de 200 milhões, né? Um patrimônio líquido, quem sabe aí entre 50 e 100, né, milhões. Tem que ter, né, como eu disse, balanço auditado, né, tudo bonitinho. Tem que fazer um processo de IPO, que a gente chama uma oferta inicial de ações, uma oferta pública de ações. Aí você vai ter que contratar auditores, vai ter que contratar advogados, vai ter que contratar uma série de prestadores de serviço. Tá? Para empresas desse porte, abrir o capital na bolsa pode valer muito a pena, porque você tem acesso a pessoas que querem se tornar seus sócios. Né? Em vez de você tomar recursos em dívida, você fazer dívida com bancos ou com investidores, a empresa pode arranjar sócios, e daí você acaba reduzindo o risco do teu negócio, né, porque você não paga mais juros, mas se der lucro, você tem que repartir esse lucro. Né? Agora, para empresas que não atingem esse tamanho, existem outras formas de você de buscar recursos no mercado. Antigamente isso era muito difícil, era praticamente ou a empresa recorria a banco ou recorria à bolsa, né? Não tinha meio termo. Hoje existe uma série de canais em que a empresa pode buscar financiamento para suas atividades, né? Desde emissão de dívida no mercado de capitais, né? Os chamados CRIs e CRAs, os FDICs, tem muitos instrumentos que são negociados hoje que são diferentes de ações, mas que podem capitalizar uma empresa. Né? Também existem fundos de private equity, de venture capital, que são em quê? Fundos que investem em empresas menores que ainda não abriram capital na bolsa. Então, hoje, o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é um mar de oportunidades, tanto para quem quer investir, quanto para quem quer se capitalizar. Para quem quer se capitalizar ou investir, a gente recomenda procurar
uma corretora, né, agentes que possam ensinar o caminho das pedras, né? E a EQI Corretora é um desses players que podem ser acessados. Muito bem, e como é que a pessoa que está ouvindo a gente aqui faz para acessar a EQI Investimentos, Denis? A primeira, talvez a parte mais fácil é procurar nosso site, né, www.eqi.com.br. Ali você já vai conseguir abrir a sua própria conta, você pode preencher algum formulário e um assessor de investimentos vai ligar para você, né, vai tirar suas dúvidas, vai fazer um diagnóstico, vai te propor um plano de investimentos, né? Então acho que o primeiro caminho e mais fácil é o nosso site, né, www.eqi, as iniciais de Eu Quero Investir, eqi.com.br. Isso é o da corretora. E se você quer se informar, quer conteúdo de qualidade e gratuito, daí você acessa o nosso outro site, que é o Eu Quero Investir, né? www.euqueroinvestir.com apenas. Muito bem, dado o recado, Denis, eu quero agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite aí para falar sobre um tema que não é tão simples falar. Realmente você foi muito didático aí nas suas colocações, parabéns. E obrigado por ter participado aí da nossa programação nessa quinta-feira. Um abraço, sucesso e tá feito o convite aí para o pessoal acompanhar e visitar aí a EQI Investimentos. Obrigado, Odair, obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Valeu!